Olá, muito boa tarde, boa noite. Seja lá qual horário você está nos vendo, é sempre um prazer estar aqui com você. Anderson e eu sempre temos trazido temas importantes para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal, e dentro desses temas envolve uma quantidade enorme de assuntos, e nós temos trabalhado nos últimos vídeos sobre alguns desses temas. E hoje a gente vai falar de um tema que está muito em voga nos dias atuais e também faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A gente sempre está ligado para o que acontece ao nosso redor, para que o que vamos falar sobre hoje não nos afete diretamente, apesar de não sermos imunes a ele, a esse tema que daqui a pouco você vai descobrir. Não é isso, Anderson? Isso aí, fala Emerson, tudo bom? Tudo jóia, meu amigo? Fala, gente, tudo bem com vocês? É crescimento pessoal, né? Todo mundo ouve falar muito sobre crescimento pessoal, principalmente na era em que nós vivemos, na era dos coaches, na era do desenvolvimento pessoal, na era de que você pode ser mais do que aquilo que dizem que você pode ser, você tem potencial para entregar mais, tal. E aí sempre surge o tal do crescimento pessoal. O que a gente precisa entender é para que serve o crescimento pessoal? Eu devo, de fato, acreditar que o crescimento pessoal é importante para mim? E eu sempre gosto de pensar que depende. Depende do que você vai fazer com ele. Depende de como você está enxergando o teu momento. Depende do quanto você conseguiu avançar nas coisas que você queria na sua vida. Então, assim, crescimento pessoal é importante, segundo o Tony Robbins, que definiu lá quais são as 6 maiores necessidades do indivíduo, né, do ser humano, o crescimento está entre uma dessas 6 necessidades. Ou seja, é algo que o indivíduo, o ser, enquanto indivíduo, ele acredita que é importante, que ele precisa ver acontecendo na vida, senão ele não percebe a sua vida como algo que vale a pena ser vivida. Porém, isso não é a realidade de todo mundo, né? Há sempre pessoas que estão satisfeitas com o seu momento atual, com a sua realidade, e para essas pessoas pula o capítulo, dá pause nessa aula, ou dá stop e vai assistir outra coisa, porque aí não faz o menor sentido. Mas para aquelas pessoas que entendem que o teu momento não é o momento que você gostaria de estar vivendo, ou se algo aconteceu na tua vida e você está ali patinando naquele mesmo ponto e já tentou várias coisas e percebe que não consegue avançar, aí talvez o que a gente vai falar aqui sirva para você. Tem uma música do Raul Seixas que ela chama Ouro de Tolo. Eu até peguei essa música aqui, um trecho dela, que ela diz o seguinte, ó: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Essa música tem décadas, né? E aí ele continua a música falando que eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista, eu devia estar feliz por ter conseguido comprar um Corcel 73. É aquele cidadão que está dizendo assim: "Porra, eu conquistei um monte de coisa na minha vida, mas eu não estou feliz. Eu tenho um monte de coisas ao meu redor. Quando eu olho para trás, quem eu era e quem eu sou hoje, eu percebo que eu conquistei muita coisa, mas eu não estou feliz com essa vida". E aí ele fala aqui embaixo, né, tem um trecho que, pô, para mim é maravilhoso dessa música, que diz o seguinte: mais que sujeito chato sou eu, que não acha nada engraçado, macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho, se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social. Então, ele acredita que ele tem potencial para ser mais, né. Tem gente que diz assim: "Pô, eu me formei em medicina, fiz tantos anos de faculdade, fiz mais uma pancada de residência, eu sou foda, porque eu sou médico. Eu sou salvador de vidas e eu sou um cara muito foda por isso". E tem pessoas que dizem: "Pô, eu sou advogado, eu sou desembargador, eu sou juiz e eu sou foda porque eu sou isso". Mas quando olha para outros pontos da vida, essa pessoa sofre em vários outros aspectos. E aí entra a história do tal do crescimento pessoal, que nada mais é do que você desenvolver habilidades e competências, coisas que você tem, que você reúne, mas que de repente elas servem a um propósito,
mas em outros pontos da vida você percebe que você continua patinando. Tem gente, né, que passou por dificuldade, que passou por ou que está passando por algumas situações em que percebe que a vida ela está num abismo, num limbo. E aí esse indivíduo, né, a pessoa está olhando, de repente pode ser o seu caso aqui agora, você estava há vários anos fazendo a mesma coisa, você estava há vários anos confortável numa determinada situação e de repente o chão se abriu. De repente tudo desmoronou na sua cara, na tua frente, e você está ali tentando saber, identificar para onde eu vou agora, qual o caminho que eu traço, qual é o destino que eu devo seguir. E aí, o crescimento pessoal, esse assunto, esse tema aqui, provavelmente é relevante para você também. Mas aí eu me alonguei demais nessa introdução aqui, deixa eu passar para você continuar aí, Emerson. Não, Anderson, que isso? Você até me fez lembrar aqui, e vou contar a minha história, talvez alguém se identifique com ela. Um dos momentos da vida em que eu senti a necessidade de desenvolvimento pessoal foi quando eu tinha dedicado 10 anos da minha vida a uma determinada empresa, uma determinada corporação, no mesmo nicho, né, no mesmo mercado, e eu me desenvolvi ano após ano dentro daquele mesmo setor. E eu cheguei em um momento que eu falei, pô, eu tô bom pra caramba nisso aqui, era referência aí para os meus pares, as pessoas tinham dúvidas sobre o assunto ligado à nossa área, me ligavam, eu geralmente sabia de cabeça a maior parte dos assuntos que tratavam daquele tema, e eu respondia e ajudava outros, criava estratégia de crescimento, desenvolvimento, formação de equipe. Nessa companhia, o Anderson também participou junto comigo, e chegou um dado momento que aconteceu exatamente isso. O chão se abriu, eu me vi desempregado, com um vasto conhecimento, estava num nível, digamos, social e financeiro, e do dia para a noite, literalmente, eu fiquei sem aquele status, sem aquele patamar de função que eu tinha, e eu só tinha o conhecimento, que era muita coisa. Só que quando você tem muito conhecimento e você precisa recomeçar do zero, é bem complicado. E quando você precisa começar do zero, você tem que aprender habilidades que eu não tinha. Porque quando você está no meu caso, numa grande companhia, onde você tem várias pessoas que te ajudam em uma série de coisas, e você é muito competente em uma determinada área, você não sente necessidade de desenvolver outras. Quando eu me vi desempregado, com a expectativa de começar a empreender, de abrir empresa, e que eu me deparei com uma série de dificuldades, porque abrir empresa, ser autônomo, tocar por conta, parece ser muito fácil. As pessoas dizem aí na internet, você tem que abrir seu negócio, você tem que gerar emprego, mas você só sabe da dificuldade quando você está lá dentro, né, do seu CNPJ, daquele escritório pequenininho, e você trabalhando sozinho, você é que atende o telefone, você é que manda e-mail, você é que atende cliente, você é que vai na rua falar com o seu cliente. E quando você contrata alguém, você é responsável pelo salário daquela pessoa e todos os benefícios. É muito complicado no começo, e eu me vi nesse começo como empreendedor um total incompetente. E eu tinha duas alternativas, de acordo com o que o Anderson falou aí. Eu poderia simplesmente ir tocando e ver aonde aquilo ia dar, ou eu ia procurar pessoas que já passaram por aquilo, e eu ia procurar mentores, eu ia procurar formas de fazer aquilo dar certo. E aí começou o desenvolvimento pessoal na minha vida. Então vejam bem, eu já era desenvolvido em algumas áreas. Só que quando eu me vi sem chão, eu vi que eu precisava construir um novo Emerson, uma nova forma de enxergar o mundo. E assim, no começo, gente, não foi fácil. Eu me decepcionei muito com muitas coisas comigo mesmo, mas tudo aquilo é porque eu não estava preparado para aquilo que iria acontecer. Eu não estava maduro o suficiente, o desafio era muito alto, eu era imaturo, então essa diferença entre o que eu precisava ser e o que eu era, essa frustração, ela aconteceu inúmeras vezes. Só que quando eu errava e eu aprendia, eu ficava cada vez mais competente no início dessa carreira como empreendedor. O autodesenvolvimento, eu acho que é um pouco disso que o Anderson falou na introdução, é você saber a sua incompetência,
mas saber ou quem resolve ou que você pode se desenvolver para aquela sua incompetência não doer tanto quanto doeu no começo. Isso é apenas uma parte do desenvolvimento. Como eu passei por ele, você pode estar passando por isso também. Você pode estar aí desempregado, precisando começar uma nova carreira ou precisando empreender e você ouviu falar que era muito fácil, começou e hoje você deve estar patinando ou já patinou alguma vez na sua vida e está percebendo que não é tão fácil. E aí, gente, o que você precisa é de desenvolvimento. E é sobre as dificuldades do desenvolvimento é que a gente vai falar aqui hoje. Tem um conceito que eu gosto muito sobre desenvolvimento não, sobre crescimento pessoal. É um caminho fundamental para desenvolver competências e habilidades no sentido de administrar decisões, ações e reações que guiam a vida em direção aos objetivos, metas e sonhos. Então, todo mundo que tem meta, sonho, tem objetivo, precisa ter competência e habilidade para desenvolver a sua trilha até chegar a esse caminho. E para isso você vai fazer através do crescimento pessoal. Então, assim, quando o que o Emerson colocou aí agora, né? O nível de competência e de habilidade que você tem trouxe você até esse momento. Só que, quer você goste ou não, você precisa refletir, tá? Mas e daqui para frente? Como é que eu vou fazer para continuar nessa trilha daquilo tudo que eu tenho para realizar? Talvez o momento em que eu me encontre agora, eu percebo que, pô, eu sou muito bom no que eu faço. Realizo com muita maestria as atividades que eu realizo, mas eu não consigo ir além, porque elas me geram tal resultado, que é o resultado que você tem hoje. É o que você construiu até esse momento. Mas para continuar crescendo e se desenvolvendo, você vai precisar desenvolver novas habilidades e novas competências. O Emerson falou da história dele aí, e a minha é bem parecida também. Quando eu saí dessa empresa na qual eu trabalhei durante 10 anos, num segmento no qual eu já atuava desde os 14 anos de idade. Então, porra, imagina, o teu primeiro emprego na vida, o meu primeiro emprego foi na área de seguros. Então, eu passei por tudo que tinha dentro de área de seguros até cair dentro de uma companhia de seguros, onde lá dentro eu também cresci, evoluí e fui alcançando novos estágios, novos patamares. Nessa companhia de seguros, eu tinha habilidades e tinha competências que foram desenvolvidas pela empresa. Então, para cada novo desafio, novas habilidades eram desenvolvidas. E aí, o que acontecia? Eu ia crescendo lá dentro. Só que tudo que eu tinha de habilidade e competência era para esse propósito. Era tudo voltado para esse negócio. Na hora em que eu saí de lá, eu saí de lá, pedi a conta porque eu tinha uma ideia e quando eu caí no mundo real, eu vi que a ideia que eu tinha, eu não tinha o menor preparo, a menor condição para tocar aquilo que eu pensei que eu talvez tivesse competência para desenvolver. E aí, o que que aconteceu? Aquilo tudo que eu tinha aprendido até aqui me serviu para chegar muito longe, mas no que eu me predispus a fazer, pouca coisa servia para eu começar aquilo ou começar um negócio meu a partir do zero. E aí, o que que aconteceu? Eu fui quebrando a cabeça com uma literatura, quebrando a cabeça com outra literatura, tentando negócios, e eu disse, porra, acho que o problema está em mim, eu não sirvo para isso. Aí tentava um negócio diferente, que não dava certo também. E aí ia quebrando a cabeça, e alguns anos se passaram dentro dessa jornada. Alguns anos se passaram dentro desse processo. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é a tomada de consciência. Opa, peraí, vamos lá, vamos entender aqui. Quando eu olho para tudo que eu quero realizar, para tudo que eu quero conquistar, eu reúno a capacidade para conseguir trilhar esse caminho até o destino. Opa, beleza, talvez eu esteja muito bem numa determinada área, mas essa é apenas uma das áreas que eu vou precisar para chegar até lá. Talvez eu precise aprender outras, ou talvez eu precise evoluir em alguns quesitos dessa área em que eu já sou bom. E aí, a gente precisa entender assim, o que que é competência? A gente está falando muito de competência e habilidade, né? O que que é competência, o que que é habilidade? Habilidade é aquilo que, vamos dizer assim, é algo mais objetivo. Eu tenho habilidade de comunicação, eu tenho habilidade de uma boa redação. Beleza, talvez eu tenha competência para ser um bom palestrante. Então, reúno algumas habilidades que me conduzem
a determinada competência. Opa, eu sou um bom analítico, eu tenho habilidade analítica de preencher planilhas, eu tenho habilidade ali de fazer análises em cima de relatórios e tal. Opa, talvez eu reúna competência ou competências para ser um bom CFO, né? Um chefe financeiro, talvez eu tenha habilidades para trabalhar na área da contabilidade, né? Então, o meu conjunto de habilidades vai dizer em que tipo de competência eu sou bom. Mas saiba que aquilo que eu tenho de habilidade e competência pode não ser o suficiente para me levar até esse destino, né, que eu desejo, ou nesse momento em que a gente conversou aí agora, em que eu me encontro e que eu estou meio perdido. Por que você está perdido? Porque você sente que você não está confortável. E por que você não está confortável? Porque você não está na tua área de atuação. Porque você não está no cenário ou na arena em que você foi preparado para lutar. Você foi preparado para lutar, passou anos ali se preparando, fez tudo o que precisava. Chegou no dia da batalha, mudaram o local da batalha e mudaram o adversário. Você tinha lido o adversário, você tinha estudado o cara, você tinha estudado o local, qual é o espaço, para onde eu posso me movimentar, e aí te jogaram no outro local. E você se vê perdido nesse momento. E é nessa hora que você vai pensar que, opa, talvez eu precise estudar um pouco mais, talvez eu precise aprender um pouco mais. Mas dá para fazer isso com menos dor e por um caminho menos tortuoso do que talvez eu tenha tido que passar, do que talvez o Emerson tenha tido que passar. E é muito ruim quando isso acontece quando você menos espera. É muito ruim porque, de repente, você chegou num momento da vida em que não é só você na jornada. Tem outras pessoas que você trouxe junto. E aí tem esposa, marido, tem filhos. E aí se torna muito mais complicado. O que nós estamos tentando trazer para você aqui hoje é tentar jogar luz sobre alguns desafios. A partir do momento que você tomou consciência, opa, pelo que esses caras falaram aí agora, realmente faz sentido para mim e talvez o que me falte é esse crescimento pessoal. Eu preciso buscar isso na minha vida. Beleza, joia, você trouxe clareza e conscientização para isso. Agora, depois dessa etapa, vem a mais difícil, que são os desafios que você vai enfrentar para o teu crescimento pessoal. Porque não é só assim, opa, vou sentar a bunda aqui agora, vou pegar essa pancada de livro, vou estudar isso aqui agora e vou me desenvolver. Calma, porque você é o seu maior desafio. A tua mente, a tua mentalidade, a forma como você pensa, a forma como você age, é o teu maior desafio. A gente se preocupa com a arena e com o adversário, mas o desafio, o maior deles, está dentro de nós mesmos. Perfeito. Então aí, gente, só para deixar didático, primeiro grande desafio é você estar preparado para a coisa errada. É você estar preparado, botou todo o seu potencial para subir uma montanha, mas a sua escada está em uma outra montanha. Então, provavelmente você não vai conseguir escalar, porque o seu preparo era para uma outra atividade. Não descarta tudo, você pode usar isso em um dado momento. Porém, às vezes você se prepara tanto para uma coisa e não vai te trazer felicidade, você não vai ser feliz, não vai ser grato por aquilo, e às vezes você tem que começar a escalar uma outra montanha. E o segundo, e para mim o mais importante é o que o Anderson falou. O seu maior desafio é você mesmo, é você lidar com a sua mente, com aquilo que você acha que sabe, ou aquilo que você já sabe, talvez esteja mais te atrapalhando do que te ajudando. E uma terceira coisa, e é muito comum, e tem naquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo, é você estar diante de uma situação por anos e achar que aquilo nunca vai mudar. E isso, gente, hoje em dia, principalmente, é impossível. Se você não ficar atento, a todo tempo as coisas mudam. E no livro Quem Mexeu no Meu Queijo, narra ali a história de dois duendes e de dois ratinhos. Eu não lembro qual dos dois personagens voltava sempre ao mesmo lugar, achando que o queijo nunca ia acabar. Enquanto os outros dois personagens sempre estavam em busca de novas fontes de queijo. Eles iam lá, coletavam o seu queijo, mas sempre estava no labirinto procurando novos queijos. Quando aquele queijo faltou, aqueles personagens que sempre estavam em busca de desenvolvimento, né, de crescimento pessoal, eles encontraram rapidamente uma nova mina de queijo, enquanto aqueles outros sempre voltavam e ficaram meses ali, um certo tempo, voltando no mesmo lugar, achando que o queijo magicamente ia aparecer. Depois de muito tempo, de o queijo esgotar, eles já estarem ali sofrendo bastante, é que eles começaram a arriscar, a andar por novos caminhos. Então, não espere a mudança chegar para que você precise se desenvolver, para que você precise crescer.
Comece a crescer, comece a se desenvolver, prepare-se, porque quando a mudança chegar, você já vai estar na frente dos seus concorrentes, você já vai estar na frente da pessoa que você seria se tivesse simplesmente se acomodado. Não é incomum hoje você ouvir a frase que estabilidade não existe, e de fato não existe, não existe nos governos, não existe nas empresas privadas, não existe na vida. A gente acaba de passar por uma situação delicada de saúde mundial e deixou claro que estabilidade não existe. Esteja preparado, porque a mudança ela vai vir. Não é se ela vai acontecer, ela vai acontecer. Então, um outro desafio é você, assim como eu, acreditar que as coisas nunca vão mudar. E do jeito que está, vai continuar sendo muito bom. Isso é um empecilho ao seu crescimento pessoal. Tem algumas coisas aqui que vale a pena refletir, né? A primeira delas, o primeiro desafio que você vai lidar com relação ao crescimento pessoal é entender que a gente precisa ter uma escala de interdependência. Eu não consigo, dificilmente, fatalmente, eu vou acabar perecendo, no bom sentido, se eu não for interdependente, se eu não aprender a fazer conexões com outras pessoas. Quando eu crio essas conexões, aí está a interdependência, eu começo a me desenvolver. Porque quando eu tiver voltado só para mim, só para aquilo em que eu acredito, só para aquilo em que eu estudei, para aquilo que foi motivo da minha formação, tal, eu não consigo evoluir porque eu perco referências, eu perco o que está acontecendo, eu perco movimentos. Então, você precisa criar isso. E os relacionamentos, a parte mais difícil de tudo é sempre essa parte do relacionamento. E aí você precisa entender que não há escassez, há sempre uma abundância. Há pessoas que percebem o seguinte: ou eu me relaciono com alguém por interesse, eu vou sugar daquela pessoa o que eu puder, quando não tiver mais o que sugar, para mim não serve mais, esse relacionamento já deu, ou eu entendo que tudo que eu for negociar com aquela pessoa com a qual eu me relaciono, vai ser sempre um jogo de ganha-perde. Para que eu ganhe, aquela pessoa precisa perder. Eu preciso evoluir com relação à empatia, então eu tenho que olhar para o outro, muitas vezes não concordando com o outro, mas procurando compreender por que que ele chegou àquela conclusão, por que que ele se posiciona daquela forma, daquele modo, tentando compreender. Empatia é isso, é compreender o outro mesmo que você não concorde com outra pessoa. E aí, um segundo aspecto, você precisa aprender a equilibrar e desequilibrar a vida. Você vai dizer, pô, beleza, crescimento pessoal, vamos lá. Então vou tacar o pau nos estudos, não quero saber de mais nada, vou procurar aqui fazer mentorias, vou procurar aqui, vou voltar para o inglês, vou fazer um monte de coisa. Só que aí você esquece que, putz, você tem a tua saúde, você tem espiritualidade, você tem de repente família, você tem o teu relacionamento. Então calma, a vida é sempre um jogo de equilibrar e desequilibrar. Você desequilibra por um período, combina antes, desequilibra durante um período, depois você volta e faz as compensações. A vida não pode ser um eterno desequilíbrio. Terceira coisa, você não é fruto do meio. Isso é o que, na psicanálise, Freud chamava, né, de determinismo. Você está condenado a ser aquilo, o ambiente, as pessoas com as quais você se relacionou, o DNA, aquilo que você adquiriu dos teus pais, dos teus avós. Então você está condenado a ser essa desgrama aí para o resto da vida. E não, a vida muda, né? A gente tem sempre a possibilidade de mudar, de evoluir, de crescer. Você não é fruto do meio. E dentro desse aspecto do fruto do meio, você tem a questão da proatividade e da reatividade. Então, quais são as posições que eu tenho? Eu estou colocando a culpa em outras pessoas ou eu estou assumindo a responsabilidade? Crescimento pessoal passa por isso. E, em quarto lugar, o imediatismo. Entender que nada vai acontecer do dia para a noite. Putz, olha para você, onde você está aqui agora. Olha para o que aconteceu lá atrás. Você veio aqui construindo essa história. Pá, pá, pá. Só que chegou aqui, você viu que ainda falta, tem um gap para chegar aqui. Ou que você precisa corrigir essa rota. O que você levou 20, 30, 40, 50 anos para construir até esse ponto, não vai mudar em 2, 3. Não vai mudar em 4, 5 anos. Putz, olha a base sólida que você construiu até chegar aqui, de conhecimento, de aptidão, né, de competência e habilidade. Você, para corrigir isso, vai precisar de algum tempo. Vai precisar
se desfazer de algumas crenças, mudar alguns hábitos, reestruturar a tua forma de pensar e de agir, porque tudo começa no pensamento, qualquer ação que se tome começa sempre no pensamento. Então, para construir essa nova história, você vai precisar desaprender e reaprender. Então, esses 4 pontos são fundamentais e eu acredito piamente que são desafios aí que você vai passar, mas entenda, eles fazem parte do processo, fazem parte aí dessa jornada e em algum tempo, aplicando isso diariamente, você vai começar a se tornar outra pessoa. Em outro momento, nós vamos entrar em cada um desses pontos e detalhá-los, né? Tentar trazer mais luz, jogar mais luz a respeito disso, trazendo exemplos e trazendo aí isso para situações práticas do dia a dia. Mas se você tiver já em mente que você vai passar por essas dificuldades, primeiro ter clareza, e depois que você vai passar por esses desafios, crescer não é só tenho vontade de crescer. Opa, calma, vai muito mais profundo que isso. Perfeito, Anderson. Eu acho que com isso a gente não vai exaurir o conteúdo sobre os desafios para o crescimento, mas a gente com certeza coloca uma luz para você que nos assistiu até aqui sobre os possíveis e certos desafios que você vai encontrar no decorrer da sua vida. Principalmente se você, como a música do início, se você está infeliz, se você deveria ter motivo para sorrir e não está sorrindo, é porque provavelmente você colocou todos a sua aposta em um único lugar, e esse lugar não está te trazendo o sucesso, a felicidade que você imaginava que traria. Talvez você tenha que começar novamente, e isso implica em desafios. Crescer e amadurecer implica em desafios. E com certeza, o que nós falamos hoje aqui vai fazer parte desses desafios na sua vida. Se você está passando por isso, gente, a gente tem um monte de conteúdo que fala sobre outros tópicos que vão estar ligados diretamente com o seu crescimento e com o desenvolvimento pessoal. Quem fala aqui não é apenas duas pessoas que leram empiricamente em livros. Não, a gente passou por isso, no meu caso, aí, desde a infância, do Anderson, não é muito diferente. A gente sempre tem que se reinventar, crescer, para sair do ambiente em que nos aprisionava durante algum tempo, sair do ambiente em que nós éramos felizes e de repente nós achávamos que poderia ser mais feliz em um outro lugar, porém implicava em crescimento, em dor, em ter que aprender novas habilidades. E o que nós compartilhamos com vocês é sim o que nós vivemos e sim o que nós aprendemos através da literatura. Juntando isso, vai fazer com que você não tenha dúvida nenhuma, cresça e cresça muito mais rápido do que Anderson e eu crescemos nas nossas carreiras, nos nossos relacionamentos e nas nossas vidas. Não é isso, Anderson? E uma outra coisa, né, que se aplica também a essa parte da música que diz o seguinte, ó: eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado, eu estou decepcionado. Tem gente que, porra, conquistei o que eu queria, tá aí, mas não tem sabor. Eu estou no momento em que isso não canta, não faz o meu coração cantar, não me faz feliz. Tem um vazio que eu preciso preencher com alguma coisa. E aí é onde normalmente nascem os vícios. É aí onde nós damos, porra, aquela pessoa tinha tudo na vida e acabou degringolando para um outro caminho. Então se aplica também o que a gente falou aqui para esse momento. Se você percebe que, porra, cheguei onde eu queria, mas não tem graça. A vida, eu sinto que pode ser um pouco mais que isso. E ela pode ser um pouco mais que isso. O que você precisa, talvez, é mergulhar um pouco mais para dentro aí, para começar a encontrar o verdadeiro sentido da vida, tá bom? Um abraço para vocês, valeu, Emerson, um abraço e até o próximo. Valeu, Anderson. Um abraço. Até mais.